a curva de oferta. No ano passado a gente construiu a curva de demanda, agora a gente vai construir a curva de oferta do mercado. Para isso a gente precisa entender um pouquinho de custos, nada de demais, mas apenas uma visão superficial sobre os custos. A gente tem, numa empresa, três tipos de custos. Então, um é o custo fixo, são aqueles custos que pouco importa a quantidade produzida, os custos vão ser os mesmos, instalação, quantidade de máquinas, pouco importa se você vai produzir, as máquinas já estão lá. Então, os custos fixos eles não variam, eles não mudam, como o próprio nome diz. E aí a gente tem uma peculiaridade que eles só se aplicam por curto prazo. Que, por definição, curto prazo não é um período de tempo específico, mas curto prazo é uma situação de mercado onde não é possível alterar todos os fatores de produção, onde existe algum fator de produção que é fixo. Então, no longo prazo, você pode construir mais área, mais indústria, pode comprar mais máquinas, então tudo é variável. E como o nome diz, custo variável é aquele custo que vai mudar de acordo com a quantidade produzida. Então, se você vai produzir mais, o custo variável vai sendo alterado de acordo com a produção. Custo total, como o nome diz, é o total, é a soma do custo variável com o custo fixo. E por fim, o custo marginal, que é algo muito importante para nós, é a variação do custo, ou seja, uma unidade adicional ou uma quantidade adicional dividida pela variação do produto. Pode ser Q ou pode ser Y. Tá? Depende de como você queira se expressar. Então, o custo marginal, do mesmo jeito a utilidade marginal, é o custo de uma unidade a mais ou de uma unidade a menos. Tá, então pegar um exemplozinho aqui, só para a gente visualizar melhor. Tá? Vamos pensar aqui uma estrutura de produção que você tenha a possibilidade de construir até 6 unidades. O custo fixo, como vocês podem ver, é constante, a gente colocou aqui 10. O custo variável vai aumentando, mas vai aumentando em ritmo diferente. Então, primeiro aumentou 10, depois aumentou 7, aumentou 15, e a gente vai tendo aqui a estrutura do custo variável. E o custo total é a soma dos dois. Tá. O custo marginal é exatamente a diferença entre o custo de uma unidade com o anterior. Então, o custo marginal da primeira unidade é a primeira menos o custo fixo, 10. O custo marginal da segunda unidade é o custo dessa segunda menos o custo da primeira. E assim sucessivamente. Esse é o custo marginal. Tá? Estrutura simples. Mas a gente precisa saber não só do custo fixo, do custo variável como um todo, mas o ideal é sabermos esse custo por unidade. Tá? Então, se a gente pegar é importante ter esse custo por unidade, que é o que chama de custo médio variável ou custo médio total. Então, você pode representar por custo médio e custo médio variável, o custo variável médio, que é exatamente a mesma estrutura de custo que a gente tinha lá, que a gente tinha antes, só que nessas duas últimas colunas a gente divide pela quantidade. Então, se eu quero o custo médio variável, o custo variável médio, vou pegar o custo variável, dividir pela quantidade e tenho esse valor. Custo variável médio da quarta unidade são 40 dividido por 4, custo médio 10. E o custo total é a mesma coisa, só que considerando o custo total que está aqui. Tá? É uma estrutura simples. E por que a gente destacou isso? Porque essas três variáveis são muito importantes para as análises e tomadas de decisão de produção. O custo, custo médio, que é o custo total por unidade, o custo variável médio e o custo marginal. Porque quando o custo marginal for, a gente vai ver num gráfico, fica mais fácil de entender o que eu estou falando. Então a gente tem essas curvas aqui, que são consequências daquela tabela, mas não é um caso específico. Em geral, essa estrutura de custos ela representa
a maior parte das empresas no mercado de concorrência perfeita, como a gente vai ver adiante. A curva marginal, o custo marginal, ele intercepta o menor ponto dos custos médios, porque a lógica de estatística simples da média, né? O custo marginal vai subindo. Quando ele ultrapassa o valor médio, após aquele valor, o custo médio vai aumentar. Se o custo de produzir uma unidade ele vai caindo, a gente vê que o custo médio vai caindo. Quando o custo marginal, o custo de produzir uma unidade a mais, passa do custo variável médio, a partir da próxima unidade, esse valor vai subindo. Por isso que o custo marginal toca os pontos mínimos das duas curvas de custo médio e do custo variável médio. Tá? Isso vai ser importante demais para a nossa tomada de decisão. Seja 2 pontos. Primeiro, o produtor ele vai produzir até que o custo marginal seja igual ao benefício marginal, que é o preço. Então, se eu consigo produzir um cupcake por R$20 e o valor dele de mercado é R$30, eu vou continuar produzindo e vou vendendo até vender esse produto. Considerando que o preço é um preço fixo, minha produção vai ser até que o custo iguale esse preço de R$30. Com o passar do tempo, vou aumentando muito minha produção, meus custos começam a aumentar, seja por conta da estrutura física, seja por conta do valor do meu trabalho, da capacidade de organização, os custos começam a aumentar. Mas eu vou produzir até que o custo total, o custo médio, o custo marginal, para produzir uma unidade a mais, ele chega muito próximo do 30. Tá? Porque se eu conseguir produzir por 29 e vender por 30, eu vou fazer. Quando meu custo é 30 e o preço é 30, aí eu sou indiferente, aí não vale a pena passar desse ponto. Então, o custo marginal, ele cresce até o valor do benefício marginal, que é o preço. Que é o preço de venda desse produto. Que é o que a gente vê aqui nessa curva daqui. Aqui a gente tem o preço. E ela toca o custo marginal em 2 pontos. Como é que a gente sabe o ponto a considerar? A gente vai considerar sempre o ponto onde o custo marginal ele já é crescente. Por quê? Porque nesse primeiro ponto, em Y1, o custo marginal está diminuindo ainda. Então, se eu posso reduzir, eu consigo produzir a um valor menor do que o preço do mercado. Eu vou parar de produzir quando esse custo marginal for superar o preço. Então, eu só considero o preço que toca o custo marginal quando ele já está na fase crescente. Por isso que a gente mudou essa curva aqui a partir desse ponto, onde o custo marginal passa a ser crescente. A gente só considera essa parte da curva para as tomadas de decisão. E minha produção, para a gente chegar na curva de oferta? Bem, na produção, eu só vou produzir quando o benefício da produção superar meu custo variável médio, que é esse ponto daqui. Por quê? Porque até lá é melhor deixar minha fábrica fechada com produção zero. Quando o preço supera, quando eu consigo vender o meu produto por um valor maior do que, já que a gente não pode variar o preço é sempre um só para todos os produtos. Se ele supera o custo variável médio, em média eu vou conseguir ter um lucro nessa operação. Se eu não for ter lucro, então é melhor do que assumir o prejuízo é eu não produzir. Mesmo que eu tenha um prejuízo, porque eu só vou ter lucro efetivo após o preço superar esse ponto aqui do custo médio total. Essa área aqui é dos custos fixos. Se lembram? Mas aí se lembra quando a gente conversou uma vez sobre os custos afundados, sobre sunk cost? Pois é, se minha fábrica está lá e eu vou ter um prejuízo, pouco importa minha decisão, eu vou ter que pagar o aluguel daquela estrutura, eu não devo considerar esse custo
na minha tomada de decisão. Eu só vou considerar o custo variável, o custo de produzir alguma unidade adicional, porque se eu não produzir nada, eu vou ter esse custo aqui de prejuízo. Se eu produzir acima do custo variável médio e abaixo do custo médio total, eu vou reduzir esse prejuízo. Tá? Então, a nossa tomada de decisão, ela considera apenas a partir do ponto onde o custo variável médio se torna menor do que o preço. Tá? Quando o preço supera, então nossa curva de oferta vai ser o quê? Até o ponto onde o preço é igual ou menor do que o custo variável médio, eu vou produzir zero. Após esse ponto, eu vou produzir igual ao custo marginal. Então essa é a minha curva de oferta. Até aqui zero. E depois vou produzir uma quantidade Y0. Essa é a curva de oferta dessa empresa. Se eu somo todas as empresas do mercado, eu tenho a curva de oferta de mercado. Tá? Então a ideia da curva de oferta é mais ou menos como a ideia da curva de demanda, que é a soma de todas aquelas participações das empresas do mercado. Beleza, pessoal? Depois a gente continua e entre mais detalhes. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários.